Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os queridos irmãos e queridas irmãs, hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Hoje, o tema, a resposta vem do Senhor, Salmos 28. E eu também gostaria de dizer para todos os irmãos que pedem os salmos desde o número 1, que estão todos os salmos disponíveis na página do Facebook da Poderosa Palavra de Deus. Coloque lá na página a Poderosa Palavra de Deus. Curta, compartilhe com os seus amigos, irmãos, parentes. Estão lá todos os áudios dos salmos que nós temos gravado no início desse ano de 2018. Então eu convido você a se inscrever na nossa página. Lemos então hoje, vamos ler juntos o Salmos 28, que diz: A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Não me juntes aos ímpios e maldosos no castigo que a eles está reservado, pois falam como amigos com seus companheiros, mas na realidade abrigam crueldade em seu coração. Retribui-lhes segundo os seus feitos, conforme suas más obras. Responde-lhes na medida de suas ações e dá-lhes o que merece. Porque não desejam reconhecer os feitos do Senhor, nem as obras das suas mãos. Ele os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Bendito seja o Senhor, pois atendeu às minhas petições. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração. E do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os como seu pastor e conduze-os para sempre. E você diz amém. Queridos, como é bom louvar e engrandecer ao Senhor. Como é bom ouvir a voz do nosso Deus e aprender com esses salmos. Você já imaginou todos os dias você ter acesso a uma página na internet, seja ela qual for, e você poder ouvir a voz de Deus e começar o seu dia falando com o Senhor? Imagine quando você ora e fica ali aguardando a resposta de Deus e depois de um tempo, não é? Esse tempo que é determinado de acordo com o coração do Pai, você escuta a resposta do Senhor. Coisa boa é ouvir a resposta de Deus. Essa semana foi tão engraçado. Eu, agora que estou lendo aqui, estou me recordando que eu havia feito uma oração na segunda-feira. E na terça-feira, Deus deu a resposta. E tão interessante que a pessoa que estava lendo a palavra dizia assim: você orou e a resposta veio. E aquele homem falava diversas vezes a mesma coisa. Ele dizia: você falou e a resposta veio. E era exatamente o que tinha sido falado em oração. Como é bom nos lamentarmos a Deus de algo que está em nosso coração. E este é um salmo que Davi lamenta algo para Deus. Primeiro,
ele faz a sua prece, a sua oração ao seu Deus, invocando a esse Deus. E a Bíblia nos diz que aquele que invoca o nome do Senhor, este é salvo. Aquele que clama pelo apelo divino, este recebe socorro. Deus é socorro bem presente na aflição, diz a sua palavra. Que ele ouve a oração do justo e que esta oração, ela pode ir muito em seus efeitos. Será que você acredita assim? Bom, Davi aqui nitidamente ele está dizendo: Deus, eu vou te pedir uma coisa. Não deixe de ouvir o meu clamor. Sabe, Davi ele estava dizendo para Deus: Deus, por favor, não tape os seus ouvidos. Não se silencie diante do que eu estou falando. Quantas vezes nós pensamos assim? Davi era um ser humano, como eu e como você. E muitas vezes achamos que estamos falando com Deus, que estamos orando a Deus e que Deus está em silêncio, que Deus não está nos ouvindo. Mas eu queria dizer para você que lá em Daniel, se você tiver como escrever isso como referência no seu salmo, escreva. Mas se não tiver, apenas guarde em seu coração. Daniel, ele clamou a Deus. Ele estava passando por um período muito difícil, por um período em que a idolatria tomava conta daquele povo. Um período em que Daniel ele mantinha o seu coração fiel a Deus, mas tinha um grande problema. Atrapalhava demais essa idolatria, porque estava tentando corromper a adoração, não só de Daniel, mas também de outras pessoas que eram fiéis e serviam ao Deus vivo. E eu acho interessante Daniel capítulo 10, verso 12, porque Deus manda uma resposta para Daniel. E ele diz assim: o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, caro amigo, irmão, companheiro de jornada. Essa palavra também é para você, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Escute que Daniel estava passando por um momento de batalha, assim como Davi tinha também momentos de batalha. Assim como eu e você também temos momentos de batalha em diversas áreas da nossa vida, mas Deus sempre vai nos dar uma resposta. Às vezes, nós esperamos que Ele venha exatamente quando a gente começa a oração ou no dia seguinte, mas só que existe um tempo determinado. Agora, existe esse tipo de oração, que é uma oração que Daniel faz e que este anjo fala com ele dizendo: eu ouvi desde o primeiro dia a tua oração. Mas existia uma peleja, existiu uma batalha no mundo espiritual que estava travada durante 21 dias. Porém, a tua oração foi ouvida. Queridos, não importa se você não tem, neste momento, encontrado a resposta que você precisa, mas saiba que o seu clamor chegou sim até o trono de Deus. Se você verdadeiramente tem clamado ao Deus de Israel, se você verdadeiramente tem, assim como o exemplo de Davi e assim como o exemplo de Daniel, aplicado o seu coração humildemente a clamar pelo Senhor, então Deus é Deus de resposta. No seu tempo, Ele agirá em seu favor, responderá e fará o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Então, aqui, Davi, além de falar isso para Deus, ele fala: olha, Senhor, ele faz um pedido que normalmente a gente vê em todos os salmos, para que Deus
não o castigue, e castigue aquele que merece ser castigado, que aqui ele chama de ímpios. Aqui ele fala sobre maldosos, e que o castigo de Deus ele deve ser aplicado a essas pessoas, e não a pessoas como a Davi. E Davi ainda fala aqui pessoas que agem como amigos, mas não são amigos. Porque no coração dessas pessoas há crueldade. O que significa isso? Significa pessoas que não são sinceras, são más. Pessoas que são falsas, fingidas, dissimuladas. Existem muitas pessoas assim. No Novo Testamento ainda podemos pegar os próprios ensinos de Jesus quando ele chamava aos fariseus de sepulcros caiados. E por quê? Porque em seu coração abrigavam-se podridão. Em seu coração não aplicava-se coisas divinas. E como Deus é aquele que sonda e conhece os corações, ele não dará o culpado pelo inocente. Ele punirá cada um segundo as obras que realiza, pois o que o homem plantar, certamente ele colherá. Deus, já se diz aí, algumas pessoas falam sobre isso e de fato é verdade. Ele é justo o suficiente para nos deixar plantar o que nós quisermos, mas também justo o suficiente para permitir com que colhamos o que plantamos. E é por isso que devemos refletir o que nós temos semeado. Davi também exalta o Senhor pela obra que Deus tem na vida dele e louva a Deus, porque Deus é Deus que dá livramento. Sabe? Outra lição que a gente pode entender que Davi ele aplica na maioria dos seus salmos é a confiança em Deus. E aqui ele estava dizendo, olha, no entanto, o meu Senhor, Deus é a minha força, Ele é o meu escudo. Nós precisamos disso diariamente. Nem sempre estamos com vontade de orar, com vontade de ler a Bíblia, com vontade de ir à casa de Deus. Não é assim com você? E isso às vezes é uma batalha na mente, ou uma batalha espiritual, ou questão de autodisciplina, como você queira chamar, mas é uma batalha. Não necessariamente espiritual, mas uma batalha para muitas vezes vencermos o cansaço, o desânimo, a falta de vontade. E Davi, ele passava por tantas guerras, por tantas pelejas, mas ele cria que Deus era Deus que renovava a sua força. Olha, a maior intercessão que você pode contar é com o Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de você e você pode acreditar que a Bíblia diz que o Senhor renova as forças do cansado. Se você crê nisso, peça ao Espírito de Deus que está dentro de você, que lhe fortaleça em toda a sua estrutura e aplique a palavra de Deus à sua vida prática. Se tem que sair de casa, saia. Se tem que ler a Bíblia, leia. Se tem que orar, ore. Porque a oração sem ação não vai ter efeito. E você precisa experimentar o que era o poder de Deus a partir do momento que você pratica. Davi, ele dizia, ele não é só força, mas também é o meu escudo. E é por isso que Davi conseguia ir para as batalhas, debaixo da potente mão de Deus, e crer que era Deus que livrava ele. E você, crê que Deus é um escudo para você? Num tempo em que nós temos visto destruição, assaltos, e que muitas pessoas, apesar de crerem em Deus, elas podem sim passar por essas coisas, nós devemos ainda assim confiar num Deus que nos guarda e que nos protege em todos os nossos caminhos. Devemos sair de casa, pedir a Deus a proteção. Voltar para casa e pedir a Deus a proteção. Agradecer pela manhã, pela tarde, pela noite, levantar nossas mãos e dizer, Senhor, obrigada, porque Tu me livraste e me guardaste, deste de fato livramentos visíveis e invisíveis, coisas que eu vi, coisas que eu não vi, porque Davi dizia, e confiou meu coração no Senhor e recebeu favor. Deus não faz isso por causa do muito orar, mas porque é a graça de Deus.
Deus não nos dá misericórdia pelo muito orar, mas porque é a graça de Deus. E por que nós oramos, Anne? Porque precisamos pôr em prática a palavra de Deus e pôr em prática o que Ele nos diz nas suas palavras, nos seus ensinos. Orai sem cessar. Orar para que seja estabelecida a vontade do Pai. Ele ensinou os seus discípulos a orar e tem também nos ensinado. Se o seu coração confiar no Senhor, confiar na graça do Senhor, certamente o seu favor será derramado sobre você. Davi sabia disso e por isso, apesar de tudo que ele passava, ele ainda chegava ao ponto de dizer: todo o meu ser se alegrou e com o canto que eu louvarei. Só tem coragem de abrir a boca para louvar ao Senhor mesmo cansado das batalhas quem verdadeiramente nele confia. Bom, eu não sei se você tem essa habilidade com o dom de louvar, mas não é isso que Davi está falando. O que Davi está falando é que um coração alegre vai buscar recursos para exaltar esse Deus, seja falando cânticos espirituais, louvando ou salmodiando, ou orando em alta voz, mas vai expressar essa alegria. Quando nós reconhecemos os feitos do Senhor, não podemos ficar de boca fechada. Será que você sabe que foi Ele que te trouxe a vida, que tem te sustentado? Ele tem sido fiel na tua vida. Ele tem te ensinado a caminhar como um verdadeiro cristão, forjado o teu caráter, mudado a tua estrutura, te convertido das trevas para a luz. Ele tem tornado você assim como Ele é, imagem e semelhança do Deus vivo, e tem feito com que a glória dele esteja sobre a sua vida, para mostrar que Deus é na tua vida, que Deus ele é fiel na tua vida. Foi para isso que ele te criou. Você é a coroa da alegria do Altíssimo. Você sabe disso? É o que a palavra nos diz. Como é que você expressa essa alegria? Davi, ele dizia: Deus, esse Senhor, é a força do seu povo. Ele é a fortaleza. Fortaleza é para segurança. Ele é aquele que salva o seu povo, salva a sua herança. E é exatamente isso que nós somos, a herança do Senhor. Deus está te convidando e me convidando hoje, assim como Davi, a agradecer, entrar no Santo dos Santos, como Davi disse, com as mãos levantadas. O Santo dos Santos, se você não sabe, era também chamado de lugar santíssimo. Isso faz referência à forma de adoração no Antigo Testamento. E naquele lugar era o lugar onde estava a presença de Deus. Era o lugar onde Deus se fazia presente para ouvir as orações dos seus filhos que ali adentrasse. Você hoje está convidado pelo Espírito Santo a adentrar no Santo de Santos com as suas mãos levantadas e com o coração alegre pelos feitos do Senhor, para rogar a Deus que Ele venha te dar resposta. Quem sabe você esteja precisando apenas disso: livramento dos ímpios, livramento da falsidade, livramento de pessoas perversas. Mas quem sabe você esteja precisando de outras coisas. Eu não sei do que você necessita, mas você tem um Deus bom e fiel e que ouve o seu clamor, a exemplo de Daniel. Não importa quantos dias você está nessa peleja, se é 21 ou se são anos e anos, Deus é Deus de resposta. Ele sabe qual é a sua necessidade e você pode clamar de dia e de noite sabendo que nenhuma de suas orações deixaram de ser ouvidas pelo Senhor. No tempo certo, Ele vai sim livrar você, Ele vai sim responder a você, Ele vai sim manifestar o favor dele sobre a tua vida, pois você é ovelha desse pastor e ele tem te conduzido nesses caminhos. Vamos orar a Deus em nome de Jesus e pedir que o Espírito Santo de Deus venha respondendo às suas orações. Quem sabe no próximo culto, quando você for, você já vai ter
a sua resposta. Quem sabe, depois que você ouvir esse áudio, Deus use alguém para falar com você, para te dar uma palavra. Deus use alguém para confirmar a tua oração. Coloque o teu coração diante do Senhor. Deus, estamos aqui neste momento reunidos mais uma vez em um poderoso nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos livre, Senhor, de todo castigo, Pai, de toda punição que não cabe aos justos, porque Tu és Deus que justifica filhos e filhas na terra. E certamente, Pai, Tu conheces o coração, o nosso coração. E Tu sabes, ó Pai, o fim dos ímpios e o fim dos justos. E nós temos uma aliança contigo. Pedimos perdão a Ti, Senhor, por todas as nossas falhas, faltas e fraquezas. E também pedimos que o Senhor, assim como fez com Davi, não deixe de nos ouvir. Tenha compaixão, Senhor, e misericórdia de nós, das nossas inseguranças e incertezas, que às vezes esse tipo de oração é somente por uma questão humana de fragilidade, orar assim, Senhor, achando que Tu não nos ouve, mas nós sabemos que Tu és fiel para nos ouvir e fiel para nos responder do Teu tempo, da forma certa e adequada. E nisso nós aguardamos e confiamos pelo Teu livramento. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa petição nesta noite. Clamamos também para que o Senhor renove as nossas forças, para que o Senhor nos proteja e nos guarde na entrada e na saída, e venha alegrando nosso coração diante de toda a adversidade que estamos vivenciando. A Ti pedimos a resposta, Senhor, daquilo que só o Teu filho e a Tua filha agora está te apresentando. Tem compaixão de cada um deles e responde às nossas súplicas para a glória do Teu santo nome. Amém e amém.